Eu vou acrescentar uma pré-história. Todas as histórias têm uma pré-história. A cidade de Angra é uma cidade cujos cidadãos e, genericamente, as pessoas que a conhecem têm orgulho nela, reconhecem que é uma cidade bonita. Alguns dizem que é uma cidade desenhada para ser cidade e para atividades urbanas. O certo é que todos nós, mais ou menos nessa época, e eu faço parte desse grupo, aprendíamos na escola que os Açores eram muito bonitos, mas não tinham arquitetura gótica, mas não tinham heranças romanas, mas não tinham tido gregos por aí, mas não tinham nada comparável com o Mosteiro de Mafra, nem com a Batalha, nem com os Jerónimos, nem com a Évora, era uma coisa linda. Guimarães há décadas que era o berço da nação, e Angra era uma cidade bonitinha que tinha sido a cabeça das Ilhas Terceiras há uns anos antes. E, portanto, era uma história que eu diria quase todos nós, no fundo, quem nasceu em Angra e quem vivia e conhecia a cidade, tinha esse gosto, mas não era uma coisa que nos fizesse sair à rua em enormes protestos. E, e o terremoto cai nessa cidade. Isso é a pré-história. Aquelas proto-história, digamos assim, aquele início após o terremoto, é a coisa mais complicada. Há uma publicação que provavelmente outras pessoas se referem a isso muito, que são as atas da Semana de Estudos do Sismo de 80. Há uma coisa feita depois, uma reunião científica, mais científica, feita já nos anos 90, mas em 83, 82, 83, o Instituto Açoriano de Cultura organiza uma coisa que foi mesmo para isso. Vamos juntar toda a gente. Os homens da rádio, os homens dos radioamadores, os médicos, os bombeiros, os engenheiros, os arquitetos, os professores, todos os que tinham algum depoimento ou alguma memória guardaram isso nesse. São 2 volumes que alguns poderão dizer é científico ou não é científico, não interessa. Aquilo é no quente da festa, enquanto as pessoas ainda se lembravam do que tinha acontecido, puseram isso lá. E há, entretanto, conversas de rua. Eu posso dizer 2 ou 3. Hoje em dia as pessoas dirão, mas o que é que passou para a cabeça das pessoas? Eu diria que é aquela magia da folha em branco. Quando há um terremoto, quando há uma situação dessas, há aqueles que acham vamos fazer o que deve ser feito e limpa-se o que está aqui, e o que deve ser feito, cada um tem o seu deve na cabeça, o que dá uma confusão enorme. E há depois aqueles outros que dizem não, se calhar a gente pode restaurar, consertar, ou então há uns que dizem que se deve conservar. Eu diria que não há um pensamento único na cidade de Angra após o sismo. O que há é um balanço enorme para... Até se falou em avenidas de 2 pistas para baixo, 2 para cima no sítio da Rua da Sé. Alguém faz uma proposta interessantíssima do ponto de vista da arquitetura, que era deixar ficar consolidadas as ruínas e construir uma outra cidade dentro dessas ruínas. Esqueciam-se, do meu ponto de vista, que para nós a ruína eu já escrevi isso, é o sinónimo da derrota. Nós só habitamos aqui, da mesma maneira que eu penso os americanos habitam no Vale dos Furacões e há outros que habitam em zonas com tsunami, porque sabem o que é um tsunami, sabem como é que se safam do tsunami e depois voltam a fazer a coisa. Ou seja, porque a maioria de nós acreditamos que se houver um terremoto, os que ficarem vivos têm energia anímica suficiente para recuperar, reconstruir e arrumar a casa. Mais ou menos como quando um gato, normalmente os gatos não fazem isso, mas quando um gato salta para cima de uma mesa e deita abaixo 3 ou 4 coisas, nós brigamos com o gato, vamos às jarras, uma cola-se, a outra não se cola e as outras 2 que estão boas voltam para cima da mesa. E a gente ficou com a casa arrumada até à próxima investida do gato. Portanto, há uma relação com os terremotos e com a ruína que não é aquela relação de admiração que os ingleses têm vindo do romantismo
ou que os italianos têm dos restos de Roma. A ruína não é para nós uma memória amorável. É a memória da vez em que eu não consegui voltar a pôr aquilo de pé. E, portanto, tudo isso estava na cabeça das pessoas após o terremoto. Modelos, a única coisa que aparece é uma declaração sob a forma, não sei, já não me lembro se é de despacho, se é de decreto, o que é, mas é um diploma do Governo Regional e uma afirmação do então Diretor Regional dos Assuntos Culturais e do Secretário que Angra vai ser reconstruída como era. E aí muita gente ficou de orelha murcha e outros aceitaram que era a orientação e vamos a partir daí. Mas aquela ideia porque nós temos uma terra muito de imigração. Nós temos uma terra muito de gente de gente que é incentivada a fazer diferente, que se isto não for o que tu queres, imigras e vais fazer. Portanto, o respeito pelo sítio não era uma coisa muito trabalhada até essa época. Eu diria que o sismo despertou bastante, de uma maneira muito forte, todos esses problemas na cabeça das pessoas, porque nunca ninguém discutia essas questões, pelo menos desde que eu tinha nascido. Doutor, entretanto, há um caminho que se abre, porque é bonito o Governo Regional dizer vai-se construir como era de antes, mas ninguém sabia como, ou seja, há regras que têm que ser implementadas, que vão desde o parafuso à telha. Penso eu que muito do processo nos conduz à Unesco é no sentido de, ao sermos contemplados com os braços abertos para lá chegarmos, com isso também vinha um conjunto de normas que tinham que ser seguidas para que Angra não só pudesse entrar, como também permanecer, que é uma discussão de resto que se mantém até hoje e se manteve enquanto foi diretor do gabinete da cidade. Mas nesta altura, porque é que se segue o caminho do património e da Unesco? Eu diria que é um problema Isso é muito interessante, ao fim de 40 anos, olhar para estas coisas. Naquela altura, as pessoas, nós estamos todos envolvidos no fazer e não temos a tal distância que os historiadores costumam dizer que é necessária. Havia, no entanto, um raciocínio de elites, de grupos de pessoas do Instituto Histórico da Terceira, de gente ligada à administração, sobretudo de gente ligada ao então Instituto Universitário dos Açores, gente que achava que Angra merecia uma oportunidade de recuperação. Já se falava, é preciso não esquecer, que a Convenção do Património Mundial é de 72, tinha havido em 75 o Ano Internacional, o Ano Europeu do Património, já tinha havido uns trabalhos e umas jornadas promovidas pelos assuntos culturais aqui nos Açores relativas à recuperação de património, mas era tudo. Era uma construção com o tempo. O terremoto o que vai fazer é com que todas essas reflexões de repente caiam em cima da mesa como um pedregulho. Por outro lado, também havia uma coisa que importa, que é pouca gente se tinha de facto dedicado nas últimas décadas a intervenções em áreas sísmicas à séria. As regras que havia eram as regras de 1951 do Regulamento Geral de Edificações Urbanas. E eu diria que é mais uma coisa que vai acontecer. Quer dizer, é uma surpresa para os técnicos, é um susto para os políticos, é uma complicação para os habitantes, é um chocalhar de mesa numa quantidade de níveis diferentes e para razões diferentes. A questão das regras, é importante dizer. A opção para a recuperação de Angra tem a ver com uma consciência ainda muito fraca na época de que o desaparecimento dos distritos autónomos, a reorganização administrativa da região, precisava de uma Angra com outro papel. A capital distrito já tinha acabado, já se estava a falar do Porto para a Praia da Vitória, embora não fosse ainda
nem sequer mais do que uma ideia, mas já se estava a falar, e portanto, enquanto que Ponta Delgada tinha assegurado a presença do governo regional, Angra tinha o Ministro da República, que entretanto já estava a sofrer contestação, e a Horta tinha a Assembleia Legislativa. Havia uma ideia genérica de que a Assembleia Legislativa deveria ter uma legislatura em cada uma das antigas capitais de distrito, mas rapidamente se começou a perceber que a Assembleia Legislativa iria ficar na Horta de Pedra e Cal. E a cidade de Angra tinha aquela questão da capital cultural, do lugar do pensamento, do lugar do raciocínio, e tinha essas memórias. E aí há uma coisa que eu acho que é importante ficar aqui. Há um problema muito grande sempre, e ainda bem que a gente está a esta conversa, nos conhecemos há anos, é comunicar. A qualidade da comunicação é fundamental quando se quer. Qualidade e seriedade na comunicação é fundamental quando se quer um projeto. E aí podemos falar mais à frente. Eu sinto-me neste momento, não vou dizer culpado, mas às vezes penso que poderia ter sido de outra forma se eu tivesse percebido tão depressa a força e a necessidade desse tipo de comunicação. Porque as regras são regras autoimpostas, a Unesco aceita o bem que o país apresenta. Mostra-lhe as regras que têm que ser cumpridas. Mas a Alemanha, por exemplo, há poucos anos quis fazer uma ponte num vale que estava no património mundial e a Unesco disse ou há ponte ou há património. E a Alemanha retirou aquele bem do património mundial que queria lá pôr a ponte. Não é proibido. O que é preciso é saber, isso é outra coisa que eu gosto muito de discutir, que é porque é que nós fazemos a coisa. A questão da reconstrução é um problema técnico, mas isso já há regras há muitos anos. Já há documentos da Unesco desde os anos 60. Como é que se restaura, como é que se recupera, como é que se reconstrói, o que é que se faz, se é legítimo ou não construir de novo em zonas sísmicas, porque sobretudo a América Central e a América do Sul está cheia de restos da época espanhola destruídos por terremotos ou afetados. Não era nada de novo, é um caminho. O caminho que foi escolhido era Angra, tinha pés para andar, se escolhesse ser um lugar onde a cultura e a herança cultural tivessem um papel na construção do futuro. Outros achavam que o futuro se constrói limpando a mesa e pondo outra mesa. Eu devo dizer que nós estamos a discutir futuro aqui. E eu não precisei de virar isto tudo para ter outras ideias. As ideias de futuro podem ser tidas em qualquer lugar. Não é a mudar a mesa que a gente muda o comportamento. É o comportamento que tem que ser mudado. Porque, de resto, esse é um aspecto particularmente interessante de um dos pressupostos da adesão de Angra ao património mundial. Não é só a zona edificada, que é aquele centro histórico como é conhecido, mas é também a história feita de pessoas de diferentíssimos lugares, de diferentíssimos estados sociais, com diferentes pensamentos políticos e filosóficos, que contribuíram para que essa amálgama toda, Angra, património construído, e Angra, património histórico, feito de gente diferente, que é a pedra filosofal, se quisermos, da integração de Angra no património da Unesco. E quando me diz agora que se pode fazer o futuro porque todas estas coisas têm gente dentro, claro, vem ao encontro justamente um dos pressupostos da adesão. Absolutamente. Aliás, há muita gente que há muita gente que fala no património arquitetónico de Angra. A Unesco não tem a categoria património arquitetónico. A Unesco tem a categoria património cultural e património natural. E a arquitetura é sempre, não é isso que os seus arquitetos veem, não é isso que muitos engenheiros veem.
Não é isso que alguns os historiadores de artes veem mais. Mas nem sempre é por aí. Quando se fala de património arquitetónico, do ponto de vista da Unesco, está-se a falar em materialização de opções, de filosofias, de sentido estético. Não é a Angra é a construção materializada de como eu costumo dizer, de um ponto de apoio no meio do Oceano Atlântico, de uma estação de serviço dos navios no meio do mar, de um conjunto de fatores históricos que passavam por aí. Portanto, Angra é de facto uma construção, mas ela é válida enquanto património mundial porque é a materialização de todas essas relações universais. E isso foi uma coisa que até foi complicada de explicar à própria Unesco, e que nós tivemos o auxílio do ICOMOS, que é o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, porque eles viram isso. A Angra está ligada a rotas internacionais da primeira globalização. A Angra está ligada a relações comerciais com o Oriente. E, portanto, os próprios indivíduos do ICOMOS perceberam que a riqueza de Angra era ser a materialização de uma expansão que pela primeira vez interligou pontos muitíssimo longínquos.